Jesus exige exclusividade. E num tempo onde o significado dessa palavra praticamente se perdeu, falar sobre isso se torna cada vez mais importante. E eu digo que o significado da palavra se perdeu porque, enquanto sociedade, a ideia de exclusividade se tornou algo muito ultrapassado. Não é uma preocupação da maioria das pessoas. A verdade é que a maioria das pessoas olha para a ideia de exclusividade como perda, porque exclusividade soa como limitação. Como assim? Eu vou ter que me limitar a uma coisa só. Eu vou ter que me limitar a um único parceiro, eu vou ter que me limitar a um único relacionamento, eu vou ter que me limitar a um único produto. A ideia de exclusivo, de exclusividade, de ser exclusivo de alguém, não atrai esse mundo moderno, que quer opções, que quer variedade, que quer de tudo um pouco e quer nada de ninguém, que quer desfrutar de todas as opções, que quer ter um pouquinho de cada variedade, mas que não quer se comprometer com nada. Por isso, nesse mundo repleto de opções e completamente ausente de compromisso, de entrega, a ideia de exclusividade se tornou ultrapassada. A não ser que exclusividade diga respeito a alguma coisa de consumo. Eu tenho um tênis exclusivo, que aí é algo que eu tenho e todos os outros me invejam porque só eu tenho e ninguém pode ter. Talvez esse nível de exclusividade seja algo que ainda interessa, especialmente nesse mundo capitalista que nós vivemos. Mas qualquer outra dimensão de exclusividade que compreenda a ideia de que eu vou me abster de outras opções, vou me abster de outras coisas para focar em uma única, isso soa muito ultrapassado para esse mundo moderno. Mas a verdade, e que nós não devemos nos esquecer, é que Jesus exige exclusividade. Ele não quer ser mais um mestre na sua vida. Ele não quer ser mais um profeta. Ele não quer ser mais uma influência. Ele não quer ser uma opção na sua vida. Jesus demanda exclusividade. Ele deseja ser, ele exige ser o Senhor das nossas vidas. Ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Não há ninguém como ele, não há nenhum igual a ele. E ele não aceita dividir aquilo que é dele com absolutamente nada, nem ninguém. Aqueles que estão com ele estão somente e exclusivamente com ele. E isso é algo que nos nossos dias, nesse tempo de tantas opções, nós precisamos ser relembrados. Porque a verdade é que esse mundo que se recusa à exclusividade e que afasta qualquer ideia de exclusividade, começou a aplicar esses princípios também na vida religiosa, também na vida com Deus, se é que dá para chamar isso de vida com Deus, onde as pessoas querem ter um pouquinho de Jesus, querem ter o psicólogo Jesus, querem ter o mestre Jesus, querem ter o líder Jesus, mas não querem ter todas as dimensões de Jesus, não querem ter Jesus na íntegra e certamente não querem se comprometer a nenhuma relação de exclusividade com Jesus. Então eles querem Jesus, mas eles querem eles querem Jesus, mas eles querem a palavra de poder que determina e diz o que vai acontecer. Eles querem Jesus, mas eles querem um pouquinho de horóscopo. Eles querem Jesus e mais algumas coisas, e mais muitas coisas, porque na verdade eles não querem tudo de Jesus e nem só Jesus. Querem que Jesus seja mais um nesse bolo. E hoje nós começamos a leitura do livro de Gálatas, no capítulo 1. E esse capítulo 1 me chama muita atenção, porque Paulo ele é enfático. Especialmente o versículo 10, o final do versículo 10, a última frase do versículo 10, Paulo diz assim: se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Eu vou repetir porque isso aqui é pancada. Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Se o objetivo dele, Paulo vai dizer, né, se o meu objetivo fosse agradar a todo mundo, eu não estaria com Jesus, eu não seria servo de Jesus. Porque para estar com Jesus, para ser servo de Jesus, o meu compromisso tem que ser com ele, e só com ele.
Ao ser servo de Jesus, a minha única fidelidade, a minha aliança está estabelecida com Jesus, só com Jesus. Portanto, é impossível agradar todo mundo. Eu nunca vou conseguir, nunca vou me propor a agradar todo mundo. Eu só quero agradar a um. Eu só quero agradar Jesus. Meu compromisso é só com Ele. E essa deveria ser a minha postura, a sua postura, a postura de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Todo aquele que se diz servo de Cristo. Aqui nós temos uma carta, e deixa eu te dar um panorama para ajudar a gente a aprofundar aqui no entendimento do texto. Carta de Paulo aos Gálatas, né, aos irmãos que estão ali distribuídos entre as igrejas da Galácia. Vale destacar que essa é a primeira carta escrita por Paulo, provavelmente ali no início ali dos anos 50, depois de Cristo. Primeiro texto, primeira carta escrita por Paulo. Talvez até por isso ele tenha que, nessa primeira carta, ser mais enfático em relação a quem ele é, a sua autoridade, porque ele escreve o que escreve, a enfatizar que Jesus, o próprio Jesus, o comissionou. Nós temos aqui o primeiro texto, a primeira carta escrita por Paulo, então a esses irmãos que são das igrejas ali da região da Galácia. Pelo conteúdo da carta, nós vamos perceber que Paulo está tratando de um problema central, importante, que apareceu nesses primeiros anos do cristianismo, que era o que fazer com o judaísmo. O que fazer com as tradições, com a lei judaica, o que fazer com a tradição farisaica, que era tão apegada à lei, era tão apegada à prática e à implementação da lei enquanto obediência da lei, e entendiam a obediência da lei como método, como caminho para a salvação. O que fazer então com toda essa tradição judaica, com esse farisaísmo passado por tantas gerações? O que fazer com isso diante do evangelho? O que fazer com aqueles que se convertem, os gentios que se convertem? Surge dentro desse contexto dessa igreja, nesse primeiro momento, um grupo que vai ser tratado nas escrituras como um grupo dos judaizantes, que, influenciados por essa tradição farisaica, entendiam o seguinte, que os gentios, ao se converterem, precisavam antes se converter ao judaísmo, para, estando no judaísmo, serem cristãos, se tornarem cristãos. Então, a tradição judaica, a observância à lei, como a circuncisão e todos os outros ritos judaicos, era um pré-requisito para que os gentios pudessem se achegar a Jesus. Esse desvio, essa deturpação vai ser claramente, obviamente e enfaticamente condenada nas Escrituras. O Novo Testamento está repleto de ensinos muito claros contra isso. Mas era uma crise, era um problema que precisava ser enfrentado, e aqui nós vamos ter o primeiro texto escrito por Paulo tratando dessa questão, escrevendo então para esses irmãos da região ali da Galácia. E ele já começa a sua carta, ele faz a sua saudação inicial e tal, saúda aqueles irmãos, e diz que... E aí ele começa a partir do versículo 6. Eu me admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Esses irmãos estavam então sofrendo com as influências desses judaizantes, que tentavam trazer essas tradições, essa religiosidade judaica, e empurrar isso e encaixar isso dentro do cristianismo, dentro dos ensinos de Jesus, dentro das boas novas do evangelho. E Paulo escreve para eles, olha, eu estou espantado que vocês estejam com tanta facilidade e tão rapidamente abandonando o caminho das boas novas de Cristo para abraçar essa outra mensagem, que é qualquer coisa menos boas novas, é qualquer coisa menos evangelho. Essas pessoas estão deliberadamente, é consciente, é por escolha, eles estão distorcendo os ensinos de Cristo, e vocês estão caindo nessa conversa, vocês estão cedendo a essas pessoas. E aí Paulo é muito forte quando ele diz que seja amaldiçoado qualquer um de nós, inclusive nós apóstolos, se fizermos isso, ou até mesmo um anjo, mesmo que um anjo aparecer para vocês tentando distorcer, tentando colocar qualquer coisa diferente do que Jesus apresentou, não deem ouvidos e que seja amaldiçoado. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. E aí ele vai dizer, acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que eu procuro a aprovação de Deus?
Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo diz, se eu quisesse agradar todo mundo, eu não estaria servindo a Deus, eu não seria servo de Cristo. O meu único objetivo é a fidelidade a Jesus, a fidelidade ao Senhor, aquilo que Ele me deu. E é por isso que na sequência do capítulo, então ele vai deixar muito claro de quem ele recebeu a mensagem que ele anuncia. E ele vai dizer, não para se gabar, aqui Paulo não está dando carteirada, ele não está mostrando currículo, não está pegando diploma na parede, ele está dizendo, ele quer deixar claro que aquilo que ele anuncia, ele só anuncia porque ele recebeu de Jesus. Não é sobre ser mais importante, mas é sobre ser claro. Olha, o que eu estou anunciando, tudo que vocês ouviram de mim, a pregação do evangelho que vocês ouviram e receberam de nós, tudo isso não veio da minha cabeça, não é da minha criatividade, não vem do meu raciocínio humano. Eu recebi por revelação de Jesus Cristo, ele diz com todas as letras, aquilo que eu anuncio a vocês, eu recebi, não foi por fonte humana, não é raciocínio humano, ninguém me ensinou, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Ele vai inclusive dizer, olha, vocês todos sabem a minha história, sabem o quanto eu era zeloso pela lei, o quanto eu perseguia a igreja, vocês sabem também o quanto a minha vida mudou quando eu encontrei Jesus naquele caminho para Damasco, o quanto minha vida mudou completamente. E a verdade é que depois de tudo isso, mesmo depois de ter sido chamado, enfim, depois de ter sido chamado e encontrado por Jesus, ele diz, passaram 3 anos e eu fui para Jerusalém conhecer Pedro, fiquei 15 dias com Pedro, e depois eu fiquei 15 dias e o único outro apóstolo que eu conheci foi Tiago. O que ele está querendo dizer aqui? Paulo não está dizendo, não, eu não dependo de ninguém, eu não bato continência nem para os outros apóstolos, eu sou melhor do que eles. Não é isso. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o que eu anuncio para vocês não foi nem dos apóstolos que eu recebi. Depois que eu encontrei Jesus, eu não fui para Jerusalém para poder ouvir o que os apóstolos tinham para dizer sobre o que Jesus tinha dito, não veio de outra pessoa. O que eu anuncio, o evangelho que eu anuncio, não veio de uma outra pessoa. Eu fui conhecer Pedro já 3 anos depois. Conheci Tiago também nesse período lá, 3 anos depois. Os outros, eu fui conhecer muito depois. Ele, no início do capítulo 2, ele vai dizer que 14 anos depois ele voltou para Jerusalém e teve um outro momento lá. Então, a mensagem que ele anuncia, ele não recebeu de qualquer pessoa, nem mesmo dos outros apóstolos. Ele recebeu do próprio Jesus. E é por isso que ele não abre mão dessa fidelidade. E ele não tolera que ninguém o faça. Vocês, ele diz aos Gálatas, vocês me surpreenderam, porque vocês já estão abandonando a mensagem do evangelho com tanta velocidade. Não dá para querer ficar agradando todo mundo. Parem de dar ouvidos a esses judaizantes que estão distorcendo a mensagem do evangelho, que estão corrompendo a pregação que foi feita entre vocês, a pregação do evangelho verdadeiro, recebido de Jesus. Qualquer coisa que não seja o que veio de Jesus é do diabo. Que seja amaldiçoado qualquer um que pregar qualquer coisa que não esteja alinhado ao evangelho de Jesus. Você consegue entender a importância disso, a seriedade disso? Quantas pessoas, meu irmão, você dá ouvido? A quantas pessoas, a quantos pastores, que se dizem pastores, que se dizem mestres, que falam absurdos, que falam barbaridades, e você continua dando ouvido para essas pessoas dizendo, não, mas veja, aqui ele falou uma coisinha aqui, mas ele é boa pessoa. Não interessa, irmão, não interessa. Primeiro que boa pessoa, de modo algum, faria intencionalmente qualquer ensino contra o evangelho de Jesus, que é a condenação que Paulo estabelece aqui. Eles estão deliberadamente distorcendo o evangelho. Pare de dar ouvidos àqueles que deliberadamente, de forma proposital, distorcem a mensagem do evangelho. E aqui fica o alerta para você, irmão. Fica o alerta para nós. Estejamos atentos a esses que distorcem o evangelho, não porque leram errado, não porque se equivocaram um dia ou outro. Todos nós estamos sujeitos a erro, a trocar uma palavra, a vacilar em alguma coisinha. Mas essa manipulação deliberada, essa falsidade diante do evangelho, isso não pode jamais ser tolerado. Porque quando toleramos isso, estamos abraçando outra coisa qualquer que não o evangelho. E Jesus exige exclusividade.
Paulo era exclusivo de Jesus. A sua lealdade era exclusiva a Jesus. Inclusive, se ele tivesse que contrariar todas as pessoas que estavam ao redor dele para enfatizar a mensagem do evangelho, ele faria. E a pergunta que eu deixo, que eu faço nessa nossa reflexão é: a quem você está disposto a contrariar para ser fiel a Jesus? Isso não quer dizer que aquele que é discípulo de Jesus vai viver só para contrariar os outros. Não é sobre isso. O crente fiel não é aquele que está sempre se opondo, que está sempre causando confusão, que está sempre de cara amarrada. Não é o do contra, não é isso. Mas é aquele que, no momento em que ele precisa fazer uma escolha, se existem duas opções, se existem dois caminhos, só existe um caminho que ele vai tomar. É o caminho do evangelho, é o caminho da pregação do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Qualquer coisa que esteja fora daí é falso, é mentira. Jesus exige a nossa entrega plena, total, irrestrita. Não dá para estarmos com Jesus e com outras coisas. Com um pé na igreja e um pé no mundo e um pé lá fora. Não dá para eu escolher setores da vida e entregar esses setores para Jesus, mas querer administrar outros de outra forma, colocar sobre outras administrações. Não dá. Porque ou estamos com Jesus ou não estamos com Ele. E ao estarmos com Jesus, certamente em muitos momentos nós vamos desagradar a outras pessoas. Não o tempo todo, mas certamente em muitos momentos desagradaremos pessoas diferentes por motivos diferentes. Mas que seja. Cuidado com a tentação de querer agradar todo mundo o tempo todo. Eu sei o quanto é difícil contrariar as pessoas, eu sei o quanto é difícil dizer não. Eu sei o quanto é difícil para mim lidar com isso, contrariar as pessoas. Mas essa nossa fidelidade a Jesus precisa ser tamanha, de modo que, se eu tiver que escolher, eu escolherei Jesus. Se eu tiver que contrariar alguém, que seja Jesus, que seja os outros, e nunca a Jesus. Porque ao escolhermos um caminho diferente do Evangelho de Cristo, já estamos nos opondo a Ele e à obra que Jesus veio fazer e àquilo que Ele veio nos ensinar. Portanto, lembre-se dessa exclusividade que Jesus exige de nós, que Ele espera de nós, e se comprometa com Cristo. Irmão, se você tiver que contrariar alguém para ficar do lado de Jesus, abraça essa necessidade e segue em frente. Porque se fosse para agradar as pessoas, era melhor nem ter feito um compromisso com Cristo. Ao nos alinharmos a Jesus, estamos assumindo o compromisso de sermos fiéis a Ele e assumir que, eventualmente, vamos contrariar um ou outro, porque a mensagem do Evangelho nos contraria. Você, em muitos momentos, é contrariado pela mensagem do Evangelho e a mensagem não muda porque você não gostou, porque você não quer, porque você gostaria de algo diferente. Não dá para ser diferente quando isso envolve outras pessoas. Cuidado para que na sede de agradar todo mundo, você não acabe desagradando ao único que você não podia jamais desagradar, ao seu Senhor, ao seu Mestre, Jesus Cristo. Sejamos fiéis ao Senhor, sejamos exclusivos de Jesus. É a reflexão que eu trago para você hoje, diante dessa leitura do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, que estavam ali vacilando nesse início dessa jornada, dando ouvidos aos judaizantes. A gente vai continuar lendo a carta, um capítulo a cada dia, uma reflexão a cada capítulo. Vamos continuar entendendo e vamos aprofundar o entendimento daquilo que esses irmãos ali na Galácia estavam passando e os conflitos que Paulo vai tratar ao longo desses próximos capítulos. Te encontro aqui de novo amanhã. Clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, alguém que possa ser abençoado por essa reflexão e volta amanhã. Até!